Bom dia, Igreja Batista no Bonfim. Infelizmente, nessa situação de isolamento, nós não poderemos fazer os cultos presenciais. Então, resolvemos fazer um formato legal de vídeos, EBDs e sermão online para que nós possamos continuar juntos de uma certa forma. Só apenas por um pequeno período de tempo, não se preocupem. Então, isso aqui é EBD. Agora são 9 horas da manhã, e pelo menos para vocês que estão assistindo o vídeo agora, e nós vamos falar de um assunto muito interessante, que é o assunto sobre a Bíblia e as epidemias. Como é que a Bíblia trata as doenças, como é que o povo de Deus, o povo de Israel, a igreja tratava as doenças. Precisamos entender nesses tempos, embora eu não seja médico, eu vou trazer um olhar bíblico sobre o assunto, trazendo textos bíblicos que falam sobre como o povo reagia nesses tempos tão difíceis. Eu sei que é um tempo difícil, mas a Bíblia, por ser um livro tão maravilhoso e atemporal, ela traz recomendações, sabedoria até mesmo para esses tempos. Então vamos começar. Vamos falando um pouco sobre Moisés. E já já vocês vão entender o porquê que Moisés tem a ver com isso. O que Moisés tem a ver com epidemia? O que Moisés tem a ver com doenças? O que Moisés tem a ver com o coronavírus? Bom, eu queria dizer que ele tem tudo a ver com o assunto. E eu vou explicar por quê. Moisés, ele é reconhecidamente o autor do Pentateuco, ou pelo menos a maior parte dos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E ele traz uma sabedoria muito interessante nesses livros. Então, em primeiro lugar, quem era Moisés? Moisés, ele era hebreu, foi criado no Egito, foi acolhido pela filha do faraó, e ele teve educação egípcia. O que isso significa? Significa que ele aprendeu da melhor sabedoria da época em vários assuntos. As ciências da época, a astronomia da época, a medicina da época, a política da época, como ele vivia em um lugar, como é que eu posso dizer, que era considerado um dos maiores centros da humanidade em áreas de diversas sabedorias. Ele absorveu tudo isso, e ele foi ali uma peça de xadrez essencial para o povo de Israel, para a escrita do Pentateuco. E ele traz toda essa sabedoria que ele aprendeu no Egito, nas suas escolas, com seus melhores tutores, sobre o assunto. Então, o que isso significa também? Significa que ele teve acesso a fontes de escrita, fontes escritas, papiros, coisas que hoje nós não temos acesso. Então você percebe quando você lê o Pentateuco, desde Gênesis até Deuteronômio, que tem várias histórias que possuem paralelos do mundo antigo, como, por exemplo, a história do dilúvio, a história da criação. Existem relatos parecidos da criação, existem outros povos que falam sobre homens no jardim, ou uma mulher e um homem no jardim, que havia uma serpente nesse jardim e pecaram e caíram. Embora contem essas histórias de maneiras diferentes, isso para mim não é de forma nenhuma um empecilho à nossa fé, mas percebe-se que ele teve uma boa influência da educação intelectual egípcia. E isso influencia também na maneira como ele vê a saúde. Esse acesso a fontes, essa tutoria que ele teve egípcia, ajudou muito ele no desenvolvimento do Pentateuco. Ele tinha um enorme conhecimento da arqueologia, isso percebe-se claramente quando os livros do Pentateuco descrevem o Egito. Eles descrevem com muita precisão sobre os reis da época, sobre os faraós da época, sobre os acontecimentos da época. Então é um livro extremamente preciso em termos históricos e sobre a cultura local. Como é que era a medicina no Egito? Os egípcios, naquela época, já tinham uma medicina bem avançada para a sua cultura. E já já nós vamos entender o que isso tem a ver com a Bíblia. Eles foram responsáveis por várias coisas. Eles misturavam, a teologia deles, é claro, religião e ciência. Era algo praticamente unificado. É muito difícil você desassociar os magos egípcios dos médicos egípcios. Era uma profissão só.
Não tinha separação. Hoje nós temos pastores, padres, os líderes religiosos e temos médicos também. São tarefas separadas, mas para o Egito Antigo isso não era uma tarefa separada. Eles haviam um entendimento muito forte na questão da mumificação, que era um processo onde eles preparavam o corpo de uma pessoa para o pós-vida. E nesse processo a pessoa precisaria estar bem conservada. Então eles desenvolveram várias técnicas de mumificação para a preservação do corpo. E uma das coisas que mais ajudou eles nesse processo foi a descoberta da cirurgia. Eles já tinham procedimentos cirúrgicos em cadáveres que eram avançados para aquela época e pegaram esses procedimentos e fizeram também na época em seres humanos também. Então o desenvolver da medicina egípcia já era bem avançada. Aí tem uma imagem, vocês podem ver aí em algum lugar aqui da tela que eu ainda vou decidir onde vou colocar na edição, com vários instrumentos cirúrgicos. E que você não imagina que há bem mais de 2.000 anos atrás teriam todos esses instrumentos disponíveis aí para fazer procedimentos cirúrgicos. A gente não imagina, né? Geralmente quando a gente pensa em mundo antigo, a gente pensa uma galera vivendo nas cavernas, um povo estranho, peludo, mas não era bem assim. É claro que não havia todos os avanços de hoje, mas para a época já era bem avançado. Então eles misturavam medicina, exorcismo, religião, política, era praticamente tudo num pacote só. Inclusive existem indícios históricos que mostram, e todos esses links eu vou deixar na descrição aí das pesquisas que eu fiz, que mostram que onde havia canteiro de obras, de construtores, haviam acampamentos de médicos egípcios que estavam ali para ajudar construtores em suas obras. Caso houvesse algum acidente de obras, eles estavam ali para acolhê-los em alguma situação de emergência. Bom, existem indícios históricos que falam sobre procedimentos até mesmo intracranianos, cirurgia. É bem difícil de imaginar isso. Eles também faziam próteses, e isso é uma parte muito interessante, eles faziam próteses. Existem indícios que mostram, alguns indícios históricos que mostram que no processo de mumificação, quando faltava alguma parte do corpo, eles tinham um entendimento que no pós-vida o corpo precisaria estar completo. Então eles faziam o que vocês estão vendo aí, uma prótese em alguma parte do corpo que estava faltando. Então muito da medicina do Egito foi absorvida, creio eu, por Moisés e pela nossa cultura também. Existem muitos procedimentos na medicina que tiveram origem justamente no Egito Antigo. Mas as próteses não são as únicas proezas. Existem indícios históricos que mostram que eles tinham tratamentos até mesmo odontológicos por viver num clima desértico, onde o clima poderia, algum fator geográfico ali poderia de alguma maneira sujar os dentes ou fazer com que os dentes fossem apodrecidos. Eles desenvolveram também técnicas de cuidados dentários. Então, eles haviam uma medicina muito rigorosa em termos médicos para a época. Circuncisão. Outra coisa que era muito interessante no Egito Antigo era a circuncisão. Eles tinham prática também de circuncisão. É claro que essa prática não começou com o Egito Antigo. Essa prática, o povo hebreu já havia realizado, existem outros povos que faziam circuncisão também. Mas, entre a idade de 8 a 12 anos, mais ou menos, era onde os meninos eram circuncidados. Era um cuidado de higiene que eles tinham também para a época, muito avançado. Mas o que isso tudo tem a ver com a Bíblia? O que eu estou falando aqui de Egito Antigo? Por que eu estou falando de Moisés? Por que isso tudo? Porque eu entendo uma coisa. Moisés, ele viveu ali no alto escalão da política egípcia. Ele aprendeu com os melhores tutores egípcios. Ele também estava ali, possivelmente no cerne da religião egípcia, e ele aprendeu muito dessas coisas e incorporou no livro. Claro que isso não quer dizer que isso de alguma forma alterou a religião judaica, não, mas muito mais pelo contrário. Isso aumentou o conhecimento dele e ajudou ele a redigir os textos, que nós vamos ver daqui a pouco. Então ele trouxe parte da medicina egípcia para a Bíblia. Dá para perceber isso.
que Moisés ele possuía uma preocupação muito grande com saúde pública, principalmente que eles iam passar ali um bom tempo no deserto, então alguns cuidados foram feitos por Moisés para que o povo não perecesse por algum tipo de doença. Então, o Pentateuco. Pelo que é constituído o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia? Bom, ele é um livro moral, em primeiro lugar ele é um livro moral. Por quê? Ele é um livro que tem muitas regras sobre como você agir com o próximo, regras sobre adultério, regras até mesmo sexuais, e das mais diversas regras sobre como o povo deveria se comportar em relação ao próximo. O Pentateuco também possuía teologia, algumas doutrinas, embora não tão fortes como as doutrinas cristãs hoje. Havia ali a criação, né? Deus criando todas as coisas a partir do nada, enfim, o Espírito de Deus pairando por sobre as águas. Então ele é teologia também. O Pentateuco também tem muitas coisas sobre a política da época. Por que isso? Como eu disse para vocês, Moisés, alguns historiadores dizem que ele possivelmente seria o próximo sucessor do reino. Ele era o netinho do faraó, e quando ele foi acolhido pela filha do faraó, um dos intuitos deles possivelmente era colocar Moisés como o próximo faraó do Egito. Então ele viveu ali profundamente a política egípcia. Ele viveu profundamente a política egípcia e ele incorporou isso também dentro do Pentateuco. E questões de saúde pública também. Então o Pentateuco ele é um aglomerado dessas 4 coisas que eu falei para vocês: moral, teologia, política e saúde pública. O Pentateuco ele demonstra um conhecimento muito avançado de medicina para a época. Então nós vamos agora passear por alguns textos bíblicos que falam sobre o conhecimento de medicina e a preocupação que Moisés tinha com o povo. Agora vamos pontuar algumas coisas aqui. Primeiro, quem era o povo judeu? Era o povo que tinha visto o Mar Vermelho se abrir para escapar de Faraó, era um povo que tinha visto uma coluna de fogo dos céus, era o povo que tinha recebido maná direto dos céus, entre outras coisas. Eles viram muitos milagres, eles viram as 10 pragas, eles viram a serpente, o cajado de Moisés transformar a serpente e engolir todas as outras serpentes que estavam ali presentes. Então, o povo que viu milagres. Mas isso não impediu que o povo tivesse regras básicas de saúde. Então vamos lá, a lição. O fato do nosso Deus, do Deus de Israel, ser um Deus de milagres não significa que eles vão deixar de ser prudentes em relação à própria saúde. Então o Pentateuco ele tem uma preocupação enorme para com a saúde do povo, principalmente para aqueles que iriam viver num clima muito desértico, iam viver praticamente durante muito tempo como nômades. Eles iriam ali mudar de locais, vivendo em tenda, levanta acampamento, acampa de novo, guarda todas as coisas, levanta acampamento. Isso era muito desgastante. Então Moisés, no Pentateuco, ele traçou muitas regras de saúde para o povo. Vamos aí um texto aí de Levítico que está aparecendo na sua tela. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, quando a mulher engravidar e der à luz ao menino, estará impura por 7 dias. Olha só que interessante esse texto. Estará impura. O que isso significa? Significa que ninguém poderá tocar nela e significa que ela não vai poder tocar em ninguém, praticamente. É isso que significa impuro. Assim como estará impura durante o seu período menstrual. No 8º dia, o menino terá que ser circuncidado, outro cuidado aí. Então a mulher aguardará 33 dias para ser purificada do seu sangramento. Veja, um tempo aqui. Aguardará 33 dias para ser purificado do sangramento. Não poderá tocar nenhuma coisa sagrada e não poderá ir ao santuário até que se completem os dias da sua purificação. Não poderá ir ao santuário enquanto não completar os dias da purificação. Então Deus ele tinha uma preocupação. Esse texto é o próprio Deus falando para Moisés. Deus ele tinha uma preocupação. Enquanto essa mulher estiver impura, ela não pode ter contato com o povo. Ela não pode ir para o templo. Ela precisa esperar até que o período de contaminação termine. Então a Bíblia recomenda que ela fique distante, isolada um tempo,
para que ela não contamine outras pessoas. Eu não sei a explicação científica, técnica desse texto, mas percebe-se, há um risco de contágio. Então o que Deus, qual é a ordem de Moisés? Mantém ela longe um tempo. Espera um tempo, até que passe o tempo de purificação. E quando tudo estiver ok, aí sim as coisas retornam ao normal para a vida dessa mulher. Agora outro texto de Levítico que vai aparecer aí na sua tela, que fala sobre lepra. É uma doença que acontecia muito no povo de Israel, era muito comum. Ver alguma pessoa com lepra era uma doença muito terrível para a época, ainda existe hoje, embora não leve esse nome. Era uma doença que, por não haver os cuidados médicos que nós temos hoje, ela era bem devastadora. Ainda é, mas existem muito mais cuidados hoje do que haviam antigamente. Veja o que diz o texto. Este examinará o local e, se parecer mais profundo do que a pele e o pelo ali estivesse tornado branco, o sacerdote o declarará impuro. É sinal, veja, o sacerdote declarará impuro. É sinal de lepra que se alastrou onde estava a ferida. Mas, quando o sacerdote examinar, não houver nenhum pelo branco e o lugar não estiver mais profundo do que a pele e tiver diminuído, então o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. Então havia preocupação. Embora não tenha sido, nesse caso, não tenha sido provado que era lepra, o sacerdote fala, fica em isolamento por um tempo, depois a gente resolve o assunto. Então havia uma preocupação com contágio e com saúde pública. Perceba as relações das coisas aqui. Sacerdócio, medicina, tudo unido numa coisa só. Possivelmente uma das coisas que Moisés trouxe da sua cultura para isso. Então veja só o que diz o texto de Levítico capítulo 13, verso 46. Enquanto tiver a doença, estará impuro. Viverá separado, fora do acampamento. Então Deus fala assim, deixa esse cara fora. Não é como é que eu posso dizer, não é um descuidado de Deus, não é Deus falando assim, nós não gostamos desse cara, nós não queremos esse cara, não é isso, é Deus falando, esse homem está contaminado, esse homem está com a doença grave e ele precisa ficar fora, porque senão a doença vai contaminar o povo. Então havia um cuidado e um carinho muito grande entre Deus e o povo no sentido de saúde pública. É isso que nós precisamos aprender nesses tempos difíceis aí de coronavírus, entender as regras de saúde pública, entender que a fé não significa que eu não vou seguir as regras de saúde pública e não significa que eu vou desafiar a Deus de alguma maneira. Então o que Deus diria hoje em dia? Ele diria, fique em casa. Né? Então é muito importante essa lição que o livro de Levítico traz para nós, do viver separado, do viver isolado, do período de purificação que eles tinham. Não é uma preocupação nova, é uma preocupação antiga. Fé, primeira lição que eu vou trazer aqui para vocês, vai aparecer bonitinho em alguma parte do texto aqui na tela. Fé não é ausência de prudência. Jamais. Não significa isso. Quando falamos sobre fé, as pessoas geralmente confundem. As pessoas confundem fé e magia. As pessoas confundem fé e algo apocalíptico ou algo completamente abstrato ou algum tipo de manipulação de poder, como se eu pudesse estalar os dedos e as coisas iam sumir, ou como se eu fosse tão especial assim para Deus que eu não vou pegar doença nenhuma. Não é assim. Fé não é ausência de prudência, fé não é você dar a cara a tapa e esperar que nada te aconteça. Isso não é fé. A fé, a Bíblia ordena que os seus possam agir com prudência. A Bíblia ordena que os seus filhos tomem medidas, tomem precauções e tomem suas ações e suas decisões no dia a dia com prudência. Existe uma teologia muito forte na teologia da prosperidade, uma doutrina que diz que se eu sou cristão, então eu não terei doenças, né? Se eu sou cristão, eu vou receber dos céus todo tipo de bênção e não vou precisar me preocupar com doença nenhuma. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Eu não sou nenhum tipo de ser especial. Eu sou amado por Deus,
a igreja é amada por Deus, o povo é amado por Deus, mas isso não significa que estamos livres das mazelas do mundo, não significa que estamos livres dos castigos, vamos dizer assim, físicos que as doenças trazem para nós. Então, o maior exemplo disso é o próprio Jó na Bíblia. Ele não estava doente porque estava em pecado, ele estava doente porque Deus assim permitiu. E ele não estava doente porque Deus estava punindo ou porque ele era pecador de alguma forma. Nada disso, ele simplesmente ficou doente. Claro que havia todo um background, um pano de fundo espiritual ali naquela questão, mas, de fato, não tinha nada a ver com o pecado dele. Ele fala em todo o livro, eu não pequei, não tem nada a ver com isso, eu não estou em pecado, eu não sei porque estou doente, eu não sei o que Deus quer me ensinar com isso, mas não é pecado. Então ficar doente não significa que você está em pecado. Pegar uma doença crônica não significa que você está em pecado. Pegar um câncer, quando uma pessoa desenvolveu um câncer, não significa que a pessoa está em pecado. Embora as doenças na Bíblia muitas vezes sejam apresentadas como uma espécie de punição divina, não são 100% dos casos. Doenças acontecem. Lázaro ficou doente e morreu, mas ele não era infiel a Deus. E tantos outros personagens bíblicos que ficaram doentes, morreram decorrentes de doenças e não eram infiéis a Deus por causa disso. Então, doença não foi excluída, não será excluída da humanidade enquanto estivermos aqui. Não será excluída. A doença só será excluída no reino de Deus. Enquanto o reino de Deus não chega, sejamos prudentes. Igreja, sejam prudentes. Sigam as recomendações. Não deem cara a tapa. Não deem bola para esse tipo de teologia. Vamos ser prudentes, enfrentar esse período que é difícil, mas é necessário. A fé bíblica, ela não é fanática. O que significa isso? Que existe uma diferença entre a fé que a Bíblia traz e fanatismo religioso. São duas coisas diferentes. A fé de um fanático não é a fé da Bíblia. Não é. O apelo que eu faço para você hoje aí, para a Igreja Batista no Bonfim, todos que estiverem assistindo a essa IBD, é que não sejam fanáticos. Não sejam como Satanás no deserto, tentando Jesus. Vocês lembram disso? Satanás falou assim para Jesus, se joga daí, que lá está escrito que se você der ordem aos anjos, eles vão vir te buscar. Não. Não é assim que vamos agir. Não tentarás o Senhor teu Deus. É assim que Jesus responde. Não tentarás o Senhor o teu Deus. Deus não é brincadeira. E muitas pessoas elas agem com fanatismo religioso terrível. E o fanatismo religioso ele é muito utilizado pelos falsos mestres e falsos profetas para manipular as pessoas. Então é interessante para que os grandes pastores aí que pregam a teologia da prosperidade, é interessante que as pessoas continuem fanáticas, porque enquanto elas continuarem fanáticas, eles conseguem controle dessas pessoas e conseguem outras coisas dessas pessoas. Então fé não é fanatismo, fé não é falta de inteligência, fé não é dar cara a tapa e você se sentir um super-herói e sair por aí achando que você vai enfrentar a doença de qualquer jeito. Não é isso. A fé bíblica, ela não é fanática. A fé bíblica, ela é sábia. A fé bíblica, ela é coerente. A fé bíblica, ela é inteligente. E ela não faz com que você saia da realidade. Existe uma grande diferença entre ter muita fé ser fanático. São duas coisas diferentes. Existe muita diferença entre ter uma fé bíblica e você ser alguém fora da realidade. Não sei se vocês já conheceram pessoas que são completamente fora da realidade enquanto à fé. Elas acreditam que se der o dízimo, participam da campanha de oração, da campanha de milagres, ou colocar a fita no braço, passar por correntes de 7 dias, fazer a campanha dos milagres, e seja o que for, e vai na igreja e dá R$1.000 achando que Deus vai devolver 10.000, isso não é inocência, isso não é ignorância, isso é fanatismo religioso. Isso é você tratar Deus e você é como se fosse o seu servo. Mas Deus ele deixa claro aqui no texto, e ele mesmo dá recomendações médicas, ele usa ali o conhecimento de Moisés para dar recomendações médicas e fala que e mostra
que o povo é que tem que seguir as recomendações dele. O povo não pode tentar ele. O povo não pode tentar manipular Deus. A manipulação da fé, ela começa entre líderes, principalmente da teologia da prosperidade, que querem manipular o povo, e um povo que quer manipular a Deus. Então, agir com falta de prudência em tempos como esse é tentar manipular Deus, é tentar a Deus, é agir contra a sua soberania. É tentar fazer uma espécie de magia esperando que se Deus dobre, que Deus se dobre à minha vontade e que eu não sinta nenhum sintoma da doença. Deixa eu ser bem claro aqui com vocês. Pode ser que um de nós pegue esse vírus, pode ser. Pode ser que um de nós venha a falecer por causa dele, pode ser. Não estamos isentos dessa possibilidade. Porém, apesar das doenças, apesar dos problemas e apesar de todas essas coisas, Deus ele está agindo soberanamente por meio dessa doença. Eu tenho certeza disso. Deus está no controle dessa epidemia mundial e eu tenho certeza que Ele está tentando nos ensinar uma lição. E mais do que tudo, Ele está tentando nos dizer: você não é de ferro e você não pode de forma alguma me manipular. Então tome os cuidados que eu recomendo nas Escrituras, já que cremos que as Escrituras são palavras de Deus, elas vêm dos céus e são inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, nós devemos seguir a recomendação bíblica, que é: fique isolado, fique em casa, não vai para o templo, fica fora do acampamento, vive fora. Enquanto tiver a doença, ele ficará isolado. No período de purificação, que nem vimos ali da mulher que deu à luz, 33 dias, fica fora. Ela será impura. Não significa que ela é impura em questão religiosa de pecado, mas significa que ela é impura em questão física. Fica longe. Não toque ninguém. Vive isolado, para que não exista um risco para a comunidade. Então a fé que a Bíblia produz é uma fé inteligente, é uma fé prudente. Fé de gente fanática é fé de gente que ou quer manipular a igreja ou quer manipular Deus. E é um tipo de fé que Deus condena profundamente. Não sigam por esse caminho. Não sejam fanáticos. O fanatismo também religioso tem outra face, que é a face da falta de inteligência mesmo. Muitas pessoas, não por serem ignorantes ou possuir algum tipo de falta de inteligência, eu não sei, elas agem como se elas fossem alguma espécie de super-heróis. Elas agem de maneira imprudente, não por falta de experiência, mas por falta de prudência mesmo, por achar que é o Superman e não vai pegar nenhuma doença. E se você até ver a história dos desenhos do Superman, até o Superman tem a criptonita dele. E nós cristãos não vivemos numa espécie de bolha onde Deus nos escolheu e Deus colocou a gente aqui na bolha e nada nos atinge. Muito pelo contrário. Muitas coisas nos atingem. Então, irmãos, sejam bíblicos, não sejam fanáticos, não tentem manipular Deus e não sigam recomendações de pessoas que querem manipular vocês. Saiam dessa bolha. Se o seu pastor está dizendo para você: olha, nós somos mais fortes que esse coronavírus, vamos para a igreja, não estou nem aí, vamos dar beijo e abraço, não escute. Não escute, ele não está preocupado com você. Ele não está preocupado com as recomendações bíblicas, ele está desafiando a Deus, ele está se colocando acima de Deus. E quando nós cremos na fé bíblica, quando nós exercitamos a fé bíblica, nós entendemos que Deus é soberano sobre todas as doenças e que Deus ele espera de nós paciência até que a situação se acalme. Então, até que a situação se acalme, Deus fala ao nosso coração: fique em casa. Não seja imprudente. A recomendação bíblica é seguir os conselhos das autoridades. Nós lemos Romanos, não lembro se o capítulo 12 ou 13 agora, que fala que toda autoridade é instituída por Deus. Embora tenhamos muitas autoridades que não sejam cristãs, isso não é um problema para a igreja, tá? Não ter autoridades cristãs, vamos dizer assim, em ramo público, não precisam ser cristãs. Todas as autoridades são instituídas por Deus. O que isso significa? Significa que mesmo que elas não sejam convertidas pelo Espírito Santo, Deus fala também por meio delas. Não em sentido teológico, mas num sentido político mesmo.
sobre pagamento de impostos e outras coisas. Veja quando Jesus ele recomenda: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então ele está querendo dizer o seguinte: separe as coisas. O fato de sermos filhos de Deus não significa que não vamos nos submeter a autoridades. O fato de sermos filhos de Deus não significa que nós somos de alguma forma superiores às nossas autoridades. Mas o fato de sermos filhos de Deus significa que devemos agir com prudência e seguir os conselhos das nossas autoridades. É diferente de autoritarismo. Não estou falando de autoritarismo aqui. Líderes autoritários não, estou falando de autoridades. E quando eu falo autoridades no assunto, eu falo tanto autoridades políticas quanto recomendações médicas mesmo. Então, o que isso significa para nós cristãos? Entendendo tudo isso que lemos aqui nas Escrituras, estudando aí um pouco da medicina egípcia e da medicina hebraica, o que nós entendemos hoje? Que na época do Egito, na época de Moisés, ele era um líder. O que isso significa? Ele era um líder sobre o povo de Israel. Ele era um líder moral, religioso e político. Hoje essas coisas estão separadas. Mas ele insere todas essas coisas, porque para Deus todas essas coisas são uma coisa só. Deus ele é um ser político também. Deus é um ser, vamos dizer assim, da saúde também. Afinal, ele criou o corpo humano, ele entende como o corpo humano funciona. Então ele age por todos esses meios, ele age pela política, ele age pelo púlpito das nossas igrejas, ele age também pela mão dos médicos nas nossas curas. Então muitas vezes nós costumamos desassociar a cura que veio pelas mãos de um médico de uma cura divina, mas na mente de Deus são todas uma coisa só, por isso que ele coloca tudo num punhado só, tudo numa coisa só. Política, religião, medicina, tudo num livro só. Por quê? Porque para Deus toda cura que vier do mundo é uma cura que vem dele. Se a cura veio pelo remédio, a cura veio dele também. Se a cura veio por qualquer outro tipo de meio natural, a cura veio por meio dele também. Então, seguir as recomendações médicas nesse tempo de desespero até e de pânico para alguns, não quero causar pânico em ninguém aqui, é seguir as ordens divinas, é seguir um mandamento divino, é seguir as orientações bíblicas, seguir os que os políticos estão dizendo agora sobre ficar em casa, ficar isolado, seguir as regras de quarentena, é seguir a Deus. É uma ordem divina para nós hoje. A ordem divina para nós hoje nesses tempos é: sigam as recomendações de autoridades que eu instituí no poder. Embora nossa política seja bastante corrupta, ainda assim Deus fala através da mula de Balaão, se vocês entenderem a referência aí da mula. Deus fala pelas mulas também. E temos, infelizmente, muitas delas no governo, mas Deus, como ele é um ser gracioso para com seu povo, a graça dele atinge até mesmo esses meios corruptos, e através dos corruptos ele está, de alguma maneira, desbanjando a sua graça para nós, derramando a sua graça. Deus é misericordioso com seu povo. Sigam as recomendações das autoridades no assunto. Deus é autoridade em religião, ciência, medicina, e a recomendação dele para nós é seguir as autoridades que ele instituiu em todas as áreas. Amém, irmãos? Então, irmãos, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Desculpa se o tempo do vídeo foi curto, mas não era o propósito de ser muito longo mesmo. Mas vamos seguir esse formato aí. Eu espero que possamos nos abraçar em breve. Enfim, irmãos, chegamos ao fim aqui da nossa IBD. Espero que vocês tenham gostado. E fiquem atentos aí para os nossos próximos cultos. De noite também nós teremos um vídeo será gravado e será colocado também no YouTube e nas redes sociais. À noite, sigam a página da igreja, sigam o canal, curtam o vídeo, compartilhem, passem para os seus familiares. Vamos espalhar a boa teologia, a palavra de Deus de maneira prudente e de maneira inteligente. Sempre lembrando desse princípio que eu vou passar aqui para vocês, que eu aprendi com um pastor chamado Augusto Nicodemos.
Jesus morreu para tirar os seus pecados, não a sua inteligência. Então, permaneçam prudentes nesse tempo tão difícil e logo, logo nos abraçaremos. Amém. Tchau, tchau.